Shalom, muita paz, muita plenitude, muito shalom para você que me ouve, que me assiste, para a tua família, para os teus queridos. Nós vamos dar uma introdução num assunto que eu não quero me estender muito nessa sequência de vídeos, mas no sentido de dar uma explicação, uma introdução sobre esse assunto que é corrente no judaísmo, que é a gemátria, né? A gemátria, ela é o estudo, vamos dizer assim, da revelação oculta que há na Torá. Ou seja, a Torá tem uma codificação que, quando a pessoa começa a estudar, começa a entender, ela vai compreender que há algo ali que está sendo revelado, mas não está tão visível ao primeiro olhar, à primeira leitura. É preciso uma decodificação. E isso nós chamamos de gemátria. A gemátria ela é baseada nos valores numéricos das letras hebraicas e a soma desses, ou o produto desses números, nas palavras, nos vocábulos, né? Então, se você não sabe, por exemplo, não existem números no hebraico. As letras, as 22 letras do alfabeto hebraico, elas têm um valor numérico. Então, quando se quer usar, por exemplo, uma numeração, se usam letras. Se você olhar lá na Tanakh, por exemplo, na Bíblia, você não vai ter númerozinho, você vai ter letras. Porque essas letras correspondem aos números. Então, eu vou colocar uma tabela para você ter uma ideia melhor, né? É claro que a gente não vai se estender muito em cálculo aqui, só vou dar alguns exemplos para que você conheça o que é gemátria. E ela é extremamente importante dentro do judaísmo, porque ela é reveladora de informações que fazem a gente crescer nesse entendimento do autor, que é Adonai. Então, a maneira como Adonai se revela através do hebraico é incrível, é formidável, maravilhosa. E a gente, através da gemátria, nós vamos ver que certas coisas que nos parecem no início, assim, na leitura, aquela leitura mais superficial, como por exemplo, por que se repetem tanto alguns números? Né? O 7, o 3, o 40, o 12, o 10. Por que esses números são tão comuns nas escrituras sagradas? O que eles revelam e por que eles estão ali? Por que o nome de Abraão, né, que era Avram, se tornou Avraham? Por que o nome de Sarai virou Sará? Por que vou falar em português, por que Moshe pegou o nome de Oséias e transformou em Josué, né? No português não fica muito claro isso, mas vocês vão ver que é alteração de letras, né? Por que o nome de Isaac, né? O Isaac? Por que o nome de Jacó? Por que Jacó virou Israel? Né? Enfim, por que os nomes dos filhos de Adão, os nomes dos patriarcas? Por que Raquel e Leá, né, por que Leá teve que entrar na cena dos patriarcas, né? Por exemplo, por que Jacó amava a Raquel? Por que não foi só Raquel a esposa dele? Por que teve, de fato, que obedecer um regulamento? E o que Leá vai contribuir para essa formação do povo de Israel? E o que a gemátria vai nos mostrar é impressionante. A própria criação do universo, a gemátria vai nos dar coisas assim maravilhosas. Então vamos lá. Se nós pegarmos a palavra Bereshit, que é a primeira palavra de Gênesis, que é traduzida como no princípio, nós vamos ter que ter um entendimento maior. Por que Bereshit? No hebraico seria correto usar Barishoná, mas Adonai escolheu propositalmente essa palavra, e ela é extremamente reveladora. Outra coisa que você talvez não saiba, é que existem 31 versículos no capítulo 1 de Gênesis, e Bereshit começa com Bet, né? E os outros 30 versículos começam com Vav. Aí você fala, olha, não é coincidência. Por que o primeiro versículo começa com Bet e os outros 30 versículos começam com Vav? Por que Deus escolheu
justamente essas letras para ser o início de cada versículo. Não é, algumas pessoas fazem uma interpretação mais poética, não é? Elas trazem um valor numérico e trazem uma revelação que está implícita ali. Então eu queria que você visse comigo. É o seguinte, a própria palavra Bereshit, eu vou colocar aí na tela para você ver e entender melhor. A palavra Bereshit, se você pegar os valores das letras que compõem a palavra Bereshit no hebraico, você vai ter a soma dos seguintes números, que são os valores das letras. 2, mais 200, mais 1, mais 300, mais 10, mais 400. Isso dá 913. Vamos guardando esses números. Se eu pegar o verbo bará, que é criar em hebraico, se nós fizermos a gemátria dele, vamos olhar na tela? 2 mais 200 mais 1 igual a 203. E se nós pegarmos Elohim, né, que é Deus, traduzido como Deus, vamos fazer a gemátria. 1 mais 30, mais 5, mais 10, mais 40, dá 86. Se nós pegarmos o primeiro versículo, se nós pegarmos a primeira letra de cada palavra do primeiro versículo, olha bem, estou pegando a primeira letra de cada palavra do primeiro versículo de Gênesis. Olha só que interessante. Você vai ter 22. 22 é exatamente a totalidade de letras hebraicas, né? É o alfabeto hebraico. Vamos ver outra coisa interessante? Olha só, o número de palavras que compõem o primeiro versículo de Gênesis. São 7 palavras. Agora, olha só. A Arquimedes, há mais de 2000 anos atrás, 2000 e poucos anos atrás, Arquimedes, há mais de 2.300 anos atrás, ele estabeleceu uma fração mínima, que seria 22 dividido por 7, dá o pi, o número pi. O que é o número pi? O número pi é o resultado do cálculo do perímetro de uma circunferência dividido pelo seu diâmetro. Esse número é muito conhecido na matemática e no física, é o 3,14, arredondado, né, aproximado. E esse número ele é extremamente importante. Agora, olha só, o Arquimedes, há 2.300 anos atrás, ele disse que 22 por 7 dá o número do pi, que é o número da circunferência, certo? E aí você tem 22, a soma da gemátria, da primeira letra de cada palavra do primeiro versículo, e você tem a quantidade de palavras que são 7. 22 por 7 dá o número pi. Mas poderia dizer assim, mas isso aí é muito vago. Vamos lá, vou mostrar mais coisas ainda como a matemática está visível aqui em Bereshit. Vamos continuar. Não, vamos pegar outras palavras. A gente vai fazendo um treino, mas você vai prestando atenção nesses números aqui, eles vão ser guardados, tá? Se eu pegar a palavra Torá, né, e fazer a gemátria dela, acompanhe na tela, nós vamos ter o número 611. Se nós somarmos, agora presta bem atenção, olha só, Torá, a gemátria da palavra Torá deu 611, certo? O número pi, que eu acabei de falar, ele é um número, os númerozinhos depois da vírgula, eles se estendem longamente, né? Então, se eu pegar, olha só, a Torá deu número 611. Se eu pegar os 611 primeiros números após a vírgula do pi, né? 3, aí vai seguir uma série de números. Se eu pegar os primeiros 611, vocês vão notar que existe uma coisa fantástica aí revelada aí. A gemátria do primeiro versículo da Bíblia, se eu somar todas as expressões que estão ali, vai dar o número 2701. Os únicos divisores desse número 2701 é o 37 e o 73. Repare que é um número invertido, né? 37 e 73 são os divisores do número 2701. E na mística judaica, na Kabbalah judaica, nós temos a ideia de que esses números representam numericamente a inteligência, a sabedoria. Isso aí, vai guardando isso aí, mesmo que você diga, mas isso é muito coisa, guarda aí essas informações. O número pi e a Torá, eles têm uma relação, não? Você vai perceber isso agora. O pi, ele revela a esfericidade. E a Torá, sempre através das palavras hebraicas, ela sempre disse que o universo era composto por astros esféricos e o próprio universo era esférico. Há uns bons anos atrás, se acreditava que o universo não tinha esse formato esférico, até porque isso causaria uma confusão enorme na mente das pessoas. Imagina você ter um universo esférico, ele vai ter que estar dentro de um outro contexto, né? Isso a mente não consegue acompanhar. Mas em 2019, olha bem,
Até agora eu te mostrei que Bereshit já está revelando o Pi, que dá a ideia da esfericidade. Mas em 2019, os cientistas conseguiram, através dos equipamentos e dos cálculos avançados dos computadores, demonstrar aquilo que Einstein já dizia, que o universo ele é esférico. E aí a Torá já estava revelando, logo justamente em Bereshit, logo no capítulo que fala sobre a criação do universo e da Terra, já está revelando ali a esfericidade do universo e dos astros. Todos os astros são esféricos. E o mais importante, dentro da Torá você tem o próprio contexto do Pi, que só foi descoberto lá mais adiante por Arquimedes há 2.300 anos atrás. Esses valores já estavam ali, chamam-se revelação oculta. Mas vamos seguir para você ter mais ideia ainda. Bom, eu falei que se nós pegássemos a soma da primeira letra de cada palavra de Gênesis 1:1, se fizesse a gemátria, nós teríamos 22. Acompanha na tela aí. Eu também falei que a gemátria da palavra Torá dá 611. Eu também falei que a gemátria do primeiro versículo dava quanto? 2.701. Agora olha só que interessante. Você tem aí o 22, o 611 e 2.701. Agora presta atenção na outra informação que eu vou dar. Se nós pegarmos os 611, eu já falei desse número, 611 números que vêm após a vírgula do Pi, né, é 3, aí tem uma sequência de números. Se eu pegar os 600 primeiros números após a vírgula, nós vamos ter, a soma deles vai dar 2.701. Repararam como nós voltamos aos mesmos números? Agora olha só, se eu pegar, nós temos dentro da gemátria algo que nós chamamos de numeração pequena, ou seja, nós fazemos a gemátria, mas nós descartamos os zeros, só mantemos os números, porque você vai ver que no alfabeto não tem zero, né? Então nós vamos descartar o zero e vamos trabalhar só com os números. Então se nós pegarmos a gemátria da palavra Torá, e somarmos então e desconsiderarmos os zeros, acompanha na tela, nós vamos ter o número 17. Agora, se nós pegarmos a numeração pequena das palavras do primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, não, olha só, a numeração pequena, desconsiderando o zero, nós vamos ter o número 82. Então, de Torá, a numeração pequena nós temos 17. Das palavras do primeiro versículo, nós vamos ter 82. Guarda esses números aí que você vê que é interessante, 17 e 82. Agora, olha só, se eu pegar os 17 primeiros números do Pi, depois da vírgula, e somar, eu vou ter 82. Olha que incrível. Agora, se eu pegar em vez de pegar os primeiros 17, eu pegar os últimos 17 de um todo de 611 números após a vírgula, ou seja, depois da vírgula tem 611 números. Se eu pegar os últimos 17 e fazer a gemátria, eu vou ter 82. Então, se eu pegar os primeiros 17 e fazer a gemátria, dá 82. Se eu pegar os últimos 17 e somar, fazer a gemátria, dá 82 de novo, que são os números lá 17 e 82, que nós já temos visto na gemátria. Mas vou continuar. O número 3, olha só que coincidência aqui, vou pegar aqui para a gente olhar. A menorá, como é que é a menorá? Ela você diria assim, ela é um candelabro, né, de 7 braços. Na verdade, nós temos um braço em destaque e temos 3 de cada lado. Olha a imagem aí que eu vou colocar do candelabro. Então nós temos 3, 1, 3, 7. Olha, 7. Por que o menorá tinha 7? Por que o menorá não tinha 10 braços, 12 braços, 15 braços? Por que 7? Porque o menorá está associado à semana da criação. E agora eu te faço uma pergunta e você vai responder de cara. Se nós temos 3 e 3, vai dar 6, né? Porque esse braço do meio ele tem destaque. Ele corresponde ao 7º dia da criação, ao Shabbat. Então, nós temos aqui a revelação. Olha os números nos revelando informações. Quer mais? Reparem que esses 3, né? Eu falei que 3 braços à esquerda, 3 braços à direita. Esses 3, eles são extremamente importantes também nas escrituras. Olha como eles se repetem. 3 filhos de Adão, né? Caim, Abel e Shet. Os 3 filhos de Noé, Sem, Ham e Jafé. Os 3 andares da arca de Noé.
os 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, os 3 anjos que apareceram para Abraão antes da destruição de Sodoma, nós temos os 3 dias de caminhada de Abraão ao quase sacrifício de Isaac, nós temos os 3 irmãos responsáveis lá pelo êxodo, Moisés, Arão, né? Moshe, Aharon e Miriam. Reparou que é sempre 3 aí? Esses números não são aleatórios. Quando Deus fez isso, quando Deus os gerou, quando Deus os criou, quando Deus estabeleceu isso, Ele está nos passando uma mensagem, que é o estudo da Gemátria. Eu quero mostrar outra coisa para vocês que é interessante. Nós vamos trabalhar com a palavra gestação, tá? Em hebraico. Olha só, a palavra gestação em hebraico é Herayon. A palavra gestação em hebraico é Herayon. Vou fazer a Gemátria de Herayon. 271. 271 corresponde ao número da 9 meses de gestação. 9 vezes 3, 270. Esse 1 nos eleva a ideia do aquele que é o Criador, né? 270 mais o 1. 270, o número de dias de uma gestante. E o 1, o autor de toda forma criada no universo. Agora, se eu pegar, olha só, deu 271. Se eu pegar a 271ª, né, a palavra número 271 da Bíblia, olha que eu vou encontrar lá. Frutificai. Coincidência? Né? É uma ordem que ele está dando. Frutificai, né? Multiplicai, enchei, gere, né? Está relacionado à gestação, não está? Então, olha só que não é coincidência. Se eu pegar a Gemátria de Herayon e da 271, e se eu pegar 271 palavras, a última, né, a 271, eu vou ter o verbo frutificar. Frutificar está lá. Olha que interessante, né? Eu falei naquela hora lá também sobre o número 73, né? Que é atribuído, 73 e 37 são atribuídos à inteligência, sabedoria. Olha só, se eu pegar a palavra inteligência, que é Rohemá em hebraico, e fazer a Gemátria dela, olha só que vai dar. 73. Agora, se eu pegar o número 37, olha que interessante. Se eu pegar essa palavra Rohemá, né? Então vou pegar as letras dela em hebraico, certo? Essas letras principais. Se eu achar ela, se eu localizá-la no versículo, se eu pegar essas letras que compõem a palavra Rohemá, que é inteligência, e posicionar elas dentro do alfabeto hebraico, e aí eu vou pegar a posição delas e somar, ó, 8 mais 11 mais 13 mais 5. Eu vou ter o número 37. Interessante, não é? O número 2701, eles apontam para os números da inteligência. Agora veja bem, se eu pegar o número 7 e elevá-lo ao quadrado, vai dar 49, certo? Presta atenção, agora eu vou pegar o primeiro dia da criação e eu vou enxergar o autor ali. Quer ver uma coisa? O quadrado de 7 é 49. Se eu pegar o primeiro dia da criação, certo? Em hebraico, eu sair contando de 49 em 49 letras, eu vou encontrar o quê? O tetagrama. Tá lá. Depois eu vou continuar. Eu só estou dando uma pincelada para a gente poder fazer uma introdução. Então eu estou mostrando para você que primeiro estou te ensinando a fazer a Gemátria, tá? Como é que se faz essa Gemátria? Como é que eu obtenho os valores gemátricos das letras, das palavras, dos versículos e o que elas nos revelam? Então você já vai começar a ver, entender aí. Depois nós vamos trabalhar os 6 dias da criação, a Torá, o tetagrama, o nome dos patriarcas. E você vai descobrir coisas assim maravilhosas, fantásticas, que nós chamamos de revelação oculta, a codificação oculta da Torá. E você vai se surpreender, porque ela te remete sempre, não uma coincidência, mas uma intencionalidade. Esses valores, as letras, as palavras, a posição das palavras, a maneira como elas foram escritas,
elas te revelam uma intenção. E quem tem intenção é o Criador. Revela a intenção do Criador, do nosso querido Adonai, nosso Deus, que criou todo o universo, criou tudo que existe na Terra, incluindo nós mesmos. Não perca o próximo vídeo, você vai se interessar mais ainda. Tenho certeza que vai despertar a tua curiosidade. Até mais!